Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Além do Jaleco. E como você já sabe, a gente recebe grandes profissionais da saúde e hoje não é novidade que temos mais uma pessoa que vai trazer para vocês muitas curiosidades e uma visão técnica sobre várias pautas que são chocantes. Quando a gente vê muita pessoa que não é da área querendo trazer isso para o Instagram, a gente traz alguém com repertório técnico para isso. Hoje recebemos aqui a doutora Priscila Calil. Seja muito bem-vinda, doutora. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo certo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para hoje, doutora, a gente tem várias dúvidas, né? A gente que já está produzindo Além do Jaleco há bastante tempo, é uma pauta que a gente vê bastante aqui, são dúvidas no que toca relacionamento, no que toca sexualidade, e a gente está numa onda, né, no Instagram, nas redes sociais, várias pessoas que não são da área falando sobre o assunto, né? Sim. E a gente sempre tem várias dúvidas, mitos, verdades, e a gente queria começar, né, queria trazer esse papo perguntando para você, o que mais você vê de desinformação quando chega uma paciente ou um paciente no consultório hoje? Então, Pedro, isso é uma coisa realmente bastante séria, né? Porque nós não temos muitos conteúdos que são realmente factíveis de veracidade nessa A gente área. não sabe o que é bom, o que não é de fato, Não né? sabe o que é bom e o que é ruim. O principal problema é o tal do aperta e solta, que é realizado de uma forma extremamente sem critérios. Isso realmente traz prejuízos tanto para os homens como para as mulheres. E você vê, assim, pensando nas principais pautas ali. A galera que chega pra você, geralmente chega quando, entre aspas, não tem mais volta, ou você vê realmente que as pessoas ali chegam no momento que você acredita que faz sentido. Eu falo isso porque é muito comum as pessoas esperarem o problema chegar, falar, não tem mais jeito. Só agora que eu vou no médico, só agora que eu vou procurar um profissional especialista. O quanto você acha que isso prejudica a performance, tanto de um relacionamento, tanto do casamento? O que você acha que essa pessoa deveria mudar, pensando em postura mesmo? Você veja bem, Pedro, a maior parte ainda dos pacientes que chegam no consultório é para salvar casamento. Olha, A curioso. maior parte é essa. E quando já chega neste ponto, é realmente difícil de estar conseguindo fazer com que esse relacionamento ganhe conexão e intimidade. E eu deixo para o paciente isso muito claro. Por quê? Eu falo para ele, você não está buscando tratamento para a sua parceria. O tratamento de ejaculação precoce é um tratamento para o homem. Vai ter uma repercussão na vida de casal? Vai ter. Mas a ejaculação precoce, ela é um sintoma de algo que lá no sistema nervoso central, eu não estou falando de problemas psicológicos, eu estou falando de funcionamento de cérebro. Sistema nervoso central está impactado lá dentro. Este sintoma, eu sabendo que isso é um sintoma, na hora que eu estou fazendo a anamnese do paciente, eu tenho uma série de perguntas onde eu vou saber da onde que está vindo o start daquela ejaculação precoce. Porque um paciente que tem ejaculação precoce lá no futuro, ele vai ser um paciente cardíaco ou um paciente hipertenso. E ali eu já consigo ver através dos sintomas o que vai impactar na saúde dele lá no futuro. Então não é um problema simplista. Você consegue prever o futuro, então, no fim das contas. Exatamente isso. Que legal. Porque ele vai ser um paciente que ele vai ter algum tipo de problema muito sério lá na frente. Então, tratando esse sintoma hoje, tratando a causa desse sintoma, ele vai ter muito mais saúde lá para frente. Legal. E você consegue estimar, assim, o quanto melhoraria a vida de um paciente que te procuraria antes, de fato, de ter um problema? Você consegue mensurar isso? Talvez algum caso que você lembra de, nossa, esse aqui chegou a tempo. Se fosse, de repente, uma semana, um mês ou um ano depois, poderia ser muito pior? Sim, com certeza. Você veja, um paciente que é um paciente jovem, até 45 anos, um paciente realmente jovem. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito longa. Então, um paciente de 50 anos ainda é um paciente jovem. Mas um paciente de 40 anos, ele com certeza vai conseguir recuperar a intimidade no seu casamento, porque as relações de um paciente que tem ejaculação precoce, elas começam a ficar muito espaçadas. Primeiro, porque a mulher não quer mais ter relação com ele. Segunda, porque ele mesmo não quer mais ter relação. Aí ele fala assim, putz, é culpa da minha masturbação. Pode ser? Pode ser, mas não a masturbação. O jeito de se fazer a masturbação é que pode levar a um comportamento condicionado que leva a uma ejaculação precoce.
tá? Então, a masturbação, coitada, ela só é uma desculpa para que realmente ele anule a sua sexualidade. Então, ele para de se masturbar, ele para de ter relações, ele para de pensar em sexo. E quando ele vai ter uma relação lá de novo, vai ser uma relação bastante ruim, frustrante para ele e para a parceria. Então, antes que as coisas piorem, vem e busca um tratamento. Então, um paciente de 40 anos, ele é um paciente que ainda a gente consegue ter bastante estratégias para fazer ele melhorar. Depois disso, tratar ele para ele ir para uma próxima relação muito melhorado. Legal. Então, de repente, essa faixa ali dos 40 a mais é uma faixa que dá 30, ainda para... 40 anos, a gente consegue ali dar um resultado em termos de saúde relacional muito grande. É legal entender que, às vezes, esse problema, na verdade, ele tem uma raiz muito mais profunda, né? E você consegue trazer essa clareza para ele, né? Sim. Tem pessoas que, às vezes, chegam sem ter esse entendimento. É comum a pessoa não entender isso. Muitas pessoas não entendem. Ou elas culpam a pornografia, culpam a masturbação, mas a maior parte não sabe que existe uma causa. Uma causa interna, que o seu sistema nervoso central não está funcionando de uma forma harmonizada e que isso pode trazer problemas lá para o futuro dele. Então, a grande maioria acha que é só um problema sexual. Interessante. E pensando hoje, doutora, nos procedimentos e todo o acompanhamento que você faz, né? É legal você trazer isso pra gente conseguir ter essa clareza. Qual o principal problema que você vê hoje que faz sentido para você resolver, né? Pensando, lógico que essa parte relacional ela é muito importante, mas dentro dos casos que você mais atende, tem algum que sobressai? Ejaculação precoce sempre sobressai. Por quê? O ejaculador precoce é o futuro impotente. Então você já está enxergando ele nessa linha do tempo. Ele é um futuro impotente. Por quê? Porque você veja bem, o que vocês usam de estratégias para conseguir controlar melhor a relação? A ejaculação ou a ereção, propriamente dita. É pensar em coisas que não são boas. Então, a maior parte, eles falam assim para mim, doutora, eu penso na minha sogra, eu penso na conta bancária que está no vermelho, eu penso no boleto, eu penso... Só que o cérebro, ele trabalha por associação. Sempre. Se você associa um momento que é para ser de prazer com um momento ruim, o que vai acontecer no futuro, gente? Vai se tornar também ruim. É meio que lógico, né? É lógico. E ninguém pensa nisso, ninguém pensa a longo prazo nesse sentido, né? E assim, se você... Olha só, o sexo, a sexualidade, ela precisa de muitos neurohormônios bons, digamos assim. Quando você vai para uma relação estressado, ansioso ou pensando em coisa ruim... Não vai funcionar. Gente, aquilo banha o cérebro de cortisol. Cortisol é neurohormônio de luta e fuga. O cara quer sair dali rapidinho. Então, não tem outra escapatória. Essa dúvida é boa. No caso, então, a ejaculação precoce está muito ligada a ele querer sair da situação? Ele querer acabar com a situação? É estressante para ele, gente. Do jeito que é bom, é ruim. E olha, é um looping, né? Porque quanto mais ele fica sem ter a relação, mais aquilo vira um evento, mais estressante fica e pior fica. Então, se não tiver acompanhamento, não tem como resolver. É muito cortisol na cabeça de um homem só. É muito. E nós sabemos hoje que o corpo caloso, né? O corpo caloso no homem, ele é menor do que o corpo caloso na mulher. Justamente porque o homem tem que ter um foco muito maior. Porque se ele não tiver foco, perde ereção. Antigamente, esse foco era para sobrevivência. Então, ele tinha que matar aquela caça, porque a caça, às vezes, era rara. Então, ele tinha que ter um hiperfoco. Hoje, o foco do homem, principalmente, está na manutenção da sua família e na manutenção da sua ereção. Se ele fica pensando em outras coisas na hora, vai broxar. E é meio que lógico, né? Então, esse looping, na verdade, pensando nessa linha do tempo, o melhor momento para ele procurar apoio é quando que você coloca? Eu suspeito que seja antes do problema aparecer. Qual que é o gatilho, na sua opinião, assim, que seria perfeito para ele procurar ajuda? Você veja, a maior parte dos homens que têm ejaculação precoce, eles são ejaculadores precoces primários. Desde a primeira relação, ele já apresenta problema. Hoje em dia, o diálogo entre pais, ele é muito mais aberto. Mas isso vem da base, de certa forma, na sua opinião? No sentido de uma educação ali, vamos colocar para pessoas mais jovens, que de repente vê isso como um tabu, chegam sem saber e isso vai se alongando até a vida adulta? Isso acontece? Vai se alongando. Porque a ejaculação precoce primária, ela é uma disfunção no desenvolvimento da função erótica. A função erótica inicia os 4 meses de vida intrauterina,
e vai até os 18 anos numa linha horizontal. O que é a linha horizontal? É sozinho. Então, todo esse desenvolvimento ele tem que acontecer sozinho. O que acontece no meio disso tudo são as informações da nossa sociedade, das religiões, que acabam interferindo no desenvolvimento dessa função erótica, trazendo para a pessoa medo, culpa e vergonha. Tanto para homens como para mulheres. Tanto para um como para o outro. Então, não tem como a gente dizer que a sexualidade de um é pior ou melhor que a do outro. O problema social, ele está nos dois. O problema da religião está nos dois. Tá? Porque o sexo, ele é algo um pouco mais instintivo. Quando vem a educação, quando vem a religião e pega o neocórtex, que é esse nosso cérebro mais novo, acaba interferindo nos outros dois e a sexualidade fica realmente deturpada. O rendimento sexual cai lá embaixo. E para recuperar isso depois tem um prejuízo, não tem como achar que não, né? Tem É uma prejuízo. vida fazendo de um jeito e depois você quer mudar do dia pra noite, não faz sentido. A gente precisa recuperar essa função erótica. Então, o tratamento hoje que eu tenho como proposta é recuperar a função erótica para que ele tenha um rendimento de função erótica extremamente superior com parceria. E aí o prazer é ilimitado, Pedro. É ilimitado, porque tem muitas pessoas que sempre fizeram o amor de um jeito só. E para eles tá bom daquele jeito. Imagina um maratonista correr sempre do mesmo jeito. Ele vai ganhar medalha? Dificilmente. Não vai, porque vai ter outro que vai estar treinando que vai ganhar mais. Mais repertório, vamos colocar assim, né? Isso faz muito sentido e tem muitos tabus, mas pelo que você falou, faz muito sentido também enxergar que uma educação de base nesse sentido, ser mais transparente. É só não atrapalhar, gente. É só não atrapalhar a gente, porque é só não instintivo de certa atrapalhar. forma, né? E a gente coloca vários tabus, né? E pensando nisso, pensando que hoje existe uma sociedade que se relaciona de um jeito que às vezes não é o melhor, que se culpa, tem muito medo. Muito medo. Pensando nos pacientes hoje que chegam com medo, né? Como que recado você daria para essa pessoa que hoje tem medo, né, de se entregar? De repente, uma pessoa que hoje está solteira, uma pessoa que não tem uma relação há muito tempo. Por onde, na sua visão técnica, ela deve começar? Essa pergunta é muito pertinente, Pedro, porque se a gente for ver hoje a venda de comprimidos masculinos, como o azulzinho, por exemplo, tá, da Lafila, por exemplo, é muito grande em homens novos, com menos de 30 anos. Então, o medo, ele está realmente assombrando os homens, porque o foco na performance está cada vez maior. Eles não relaxam para conseguir ter a relação que é preciso ter. Eles não relaxam para conseguir ter o seu melhor rendimento sexual. E rendimento mesmo, porque a gente precisa estar eficaz na hora deste exercício. Então, é preciso realmente tratar a causa. Se o medo está ali, a insegurança está ali, trata-se a insegurança. E dá para tratar isso através do corpo, porque foi o corpo que sentiu quando a informação da limitação veio lá na nossa educação sexual. Foi o corpo que se fechou. Quando a gente se masturbava e era pequeno e ensinaram que a masturbação era errado, como é que a gente aprendeu a ter prazer? Na contração. Com culpa? Com culpa, trazendo aquela vergonha, porque tinha alguém sempre olhando pra gente. A gente estava sozinho, mas ficava procurando, né? E é interessante isso, porque a criança ela vai fazer a manipulação dos seus órgãos genitais. Ela vai fazer, porque é algo natural para ela. É prazeroso, ela não está nem aí se é certo ou se é errado. E aí vai da forma de colocação dos tutores. Os pais têm que ter base de educação sexual para conseguir fazer com que essa criança não sinta nem culpa, nem medo e nem vergonha e faça isso de uma forma velada, né? Porque não é nem velada, é com pudor mesmo, porque o pudor só vai nascer no ser humano muito tarde. Então, quando a gente tem essa clareza de educação sexual, de base, a gente consegue educar de uma forma muito mais tranquila.
Muito interessante. E você tocou nesse lado emocional, né? Nesse lado fisiológico. Pra você, é 50-50 essa divisão do impacto? Ou você sente que é mais emocional do que fisiológico, no sentido da origem realmente dessa... Sempre as duas cabeças. Nem mais nem menos. Nem mais, nem menos. Quando a gente está fazendo a consulta... Agora que eu entendi. São as duas cabeças, tanto para homem como para mulher. Sim. São as duas cabeças. Quando eu estou fazendo a avaliação do meu paciente na consulta, eu tenho que saber aonde foi o início de tudo isso. O momento que começou. O momento que começou. Nós temos 2 tipos de causa. Falando nesse outro aspecto, tá? Não lá no sistema nervoso central. Nós temos, assim, um problema que começa no corpo e vai para o emocional, que é o somato emocional. Então, quando o paciente ele apresenta este tipo de causa, eu vou tratar de um jeito. Quando ele sofreu algum problema emocional e veio para o corpo, o tratamento vai ser diferente, que é o psicossomático. O psicossomático, ele é muito tranquilo da gente tratar. O somato emocional, ele tem ainda algumas complicações, porque aí fica uma névoa emocional e a gente precisa trabalhar em conjunto com outro profissional também. Mas a ejaculação precoce, a gente tratando função erótica e entendendo de onde que começou, o tratamento, ele é muito bom. Hoje, 98% dos meus pacientes de ejaculação precoce, que têm vida sexual ativa e bom relacionamento com a parceria, ficam muito bons. Interessante. E na maior parte das vezes, você vê que começa nesse lado emocional ou começa no corpo? Na maior parte dos Geralmente pacientes. é corpo. Geralmente é corpo. Por isso que eles vão para psicólogos e não têm um resultado bom. Por quê? Começou no corpo, tem que tratar o corpo. E pensando em tratamento prático, doutora, vamos supor que um paciente realmente tenha esse diagnóstico de ter começado no corpo. Ele tem uma consulta com você, você orienta, é algo mais personalizado? Como que funciona essa sua entrega para ele? Sempre o paciente vem para uma primeira consulta. Nessa primeira consulta eu vou avaliar a causa do problema, tanto no sistema nervoso central como na parte física. Na primeira consulta você já consegue enxergar onde está a raiz do problema? Já consigo saber o que está acontecendo com ele. Nessa primeira consulta ele já sai com exercícios básicos e na outra semana, quando ele começa o tratamento, ele já está melhor. Então, a questão de 1-2 semanas ali, ele já mudou... Em 5 dias, a gente consegue mudar um comportamento. 5 dias? Qualquer tipo de problema. Em 5 dias, com uma técnica muito eficaz, a gente consegue modificar. O problema é permanecer modificado. Que aí tem aquela coisa dos 3 meses. É igual ir para academia. A gente só começa a ter resultado eficaz, nítido, depois de 3 meses. E é igual em qualquer tipo de tratamento. Legal. E a maior parte dos pacientes hoje, na sua visão, eles têm mais dificuldade em continuar o tratamento? Não, porque quando ele começa o tratamento, eu já fecho um plano de tratamento. Ah, então, legal. ele vai ficar comigo pelos até 3 meses. Até para evitar, né, ele desistir no meio do caminho, né? Sim, porque tem um paciente que ele... Eu gosto de tratar a ejaculação precoce porque eles são rápidos até para melhorar. É impressionante. Essa é uma boa vantagem. É uma vantagem, porque é rápido até para melhorar. Gente, eles são atletas mentais. São atletas mentais, porque eles sabem, eles são objetivos. Então, do jeito que ele criou aquele problema, ele sabe resolver. A hora que eu dou as estratégias, ele usa aquilo e ele vai. Só que daí é o perigo assim, né? Que ele sai, às vezes, de 10 bombadas na relação, ele chega para mim na primeira consulta... Foi pro outro extremo. 300. Eu falo, putz, esse vai cair. Quando cair, vai ser bonito. Mas é normal, né? Essa questão de ir pro outro extremo, pro outro polo, né? Sim. E aí a gente começa a trazer para o equilíbrio. Tem alguns pacientes que ficam em picos e vales, né? Sempre tem. Porque aí tem uma questão também emocional com a parceria. Interessante esse ponto que você falou. É muito comum, a gente já viu, inclusive em outros episódios ali com ginecologistas, né? Que falam bastante dessa parte hormonal. Que existe, né, de fato, essa questão da parceira, né? Porque se a parceira e o parceiro têm um problema, é legal investigar se é entre eles ou se é algo mais aberto. Será que você não tem libido em geral? Ou será que é essa relação que tem alguma, inclusive, uma utilidade de não haver essa libido? Esse ponto, você costuma também trazer essa clareza para o paciente? É comum? Procuro trazer por quê? Porque sexo é uma via de mão dupla. Não é via de mão única. E assim, o homem que tem algum tipo de disfunção, ele vai buscar uma parceira
que tenha limitações também. Equivalência, tem que combinar. Equivalência, não tem. Não tem outra história. E a partir do momento que ele quer melhorar, incomoda a parceria dele. Tava confortável. Ela já não gosta muito para ela ser rápido. Tava louco de bom. Agora, aquela mulher que tem uma sexualidade mais desenvolvida, ela não aceita. E esse paciente é o paciente que ou vai ser abandonado ou vai ser traído. Então, é um medo que fica na cabeça do homem que tem ejaculação precoce. É um problema. E vai acontecer. Se a sexualidade da parceira de um ejaculador precoce for mais desenvolvida que a dele, a consequência é inevitável mesmo. Vai acontecer. Porque não tá combinando, de fato. Tem que combinar, esse que é o ponto, né? E aí o problema é que na hora que ela vai cobrar ele, ela humilha. E aí o cara fica cada vez pior. É comum esse tipo de caso? É comum. E pensando no relacionamento em si, você já viu de alguma forma aquele relacionamento que tava pra acabar? Você falou que geralmente a galera chega falando que é a última solução, né? Mas é comum o relacionamento em si melhorar, ou você vê, na verdade, que o paciente resolve esse problema e realmente ele parte para outra? Não, geralmente ele não quer partir para outra. Ele quer resgatar aquilo que ele já tem. Ele quer resgatar aquilo. O homem casado, ele é muito fiel. É muito fiel. Eu atendo principalmente homens casados. São raros os homens solteiros que vêm para tratamento. E ele quer manter aquele relacionamento, mesmo que ele tenha sido traído. Você trouxe um cenário muito, muito interessante, né? Porque por mais que eles não estejam combinando, a depender da postura dela com ele, de humilhar, por exemplo, acaba afastando. Mesmo que ele se recupere, ele fala, eu combinava assim com ela, agora eu não combino mais. Agora, de repente, por mais que eu tenha uma boa performance, tenha melhorado, eu combino com alguém que me entende, me respeita. Nesse sentido, você vê que a galera que chega no consultório com você quer manter o relacionamento, você falou isso? Sim. Dentro dessa manutenção, o quão importante agora é trazer essa mulher para o acompanhamento, para o tratamento com você? Essa é uma questão bastante importante. Porque se a parceira ela é companheira... Ela vai. E ela vai. E, aliás, elas geralmente não vêm no consultório, Pedro. Mas elas são parceiras dele sem cobrar. Uhum. Por quê? Porque quando o cara vem procurar um tratamento e ele começa aquele tratamento e a mulher fica em cima dele, como é que tá? Tá fazendo exercício? Tananã, tananã. Cara, é a mesma coisa do cortisol que ele tinha antes. Ele precisa de relaxamento para ter a sua melhor performance. E se a mulher fica em cima, se ele se sente cobrado, ele não vai entregar o seu melhor. Então, quando a parceira é de boas, por isso que a maior parte nem conta que está fazendo tratamento, aí eu falo para eles... É comum isso? É comum, muito comum. Eu falo para eles, compra um polivitamínico na farmácia, porque ela vai notar a diferença. E aí você não vai querer contar que você está fazendo fisioterapia, ainda mais com uma mulher. Sim. Fala que você está tomando o comprimidinho que está em cima da geladeira. E, gente, o tratamento funciona de uma forma muito rápida. Se ela gosta de sexo, mesmo que ela tenha limitações, ele se desenvolvendo vai fazer essa mulher se desenvolver sexualmente e os dois vão crescer de uma forma muito grande, sexualmente falando. Isso é legal, né? Porque o sexo do casal, ele impacta em várias áreas da vida, né, de cada um. Pensando nisso, pensando em pacientes que se acompanham por bastante tempo, qual foi o maior impacto, assim, em outras áreas da vida que corrigir a relação sexual trouxe para essa pessoa, para esse casal como um todo? O sexo, ele não é só a sexualidade, né? Ela não é só uma questão de parceiros. Não é só uma relação de cama. Ela é algo também intrapessoal e interpessoal. Então, o homem, quando ele chega com um problema de ejaculação precoce, a gente nota na postura. A postura do corpo. O medo que ele tem daquilo e o medo que ele tem de perder a mulher dele. Quando ele começa a melhorar, gente, ele já chega até sorrindo na primeira consulta. Ele fala, doutor, eu consegui. Eu consegui. Porque, olha só, quando a criança é pequenininha, ela não tem controle dos seus esfíncteres. Nem de xixi, nem do cocô. A mãe vai ensinar.
Vai educar aqueles esfíncteres para que Sim. essa pessoinha tenha controle. Mas na hora da ejaculação ninguém fala nada. Na hora do orgasmo da mulher ninguém fala nada. O que tem que fazer, gente? Porque não sabem também, né? Esse é um ponto. Não sabem Não também. sabem. E nenhuma filha vai chegar assim, mãe, como é que goza? Tem como. Mãe, eu tô com dificuldade um pouco assim de gozar, como é que faz? Ela vai se queixar pra mãe dela que ela tem dor na relação. Isso ela vai. O menino vai se queixar pra mãe ou pro pai que tá com ejaculação precoce. Hoje isso é muito mais aberto. Então, começa-se ali a ter uma abertura para procurar um tratamento. Legal. E aí, naturalmente, o casal se desenvolve e é meio que, assim como a parte negativa era um efeito colateral, uma espiral negativa, aqui já fica positiva, né? Aqui fica positivo. E é interessante que eu já encontrei pacientes com a sua respectiva esposa em locais públicos e daí eles vêm, fulana, vem conhecer a doutora que fez com que a gente tivesse bebê agora. E de certa forma, olha que curioso, parece que é só pela relação, né? Mas naturalmente o casal ele se desenvolve junto, né? Porque um convida Sim. o outro Sim. a evoluir. A mulher que tá acomodada, às vezes, com o parceiro, quando ele desenvolve, ela, eita, não posso ficar pra trás. Eu Aham. também quero, Também né, quero. evoluir. Isso é muito bacana, né? Porque traz, de fato, uma parceria, como você mesma falou. E mulher conversa com mulher. Gente, a gente conversa de sexo muito mais do que vocês conversam de Sim. sexo com seus amigos. E a gente fica curiosa. Oh, como é que essa ali consegue? Oh, que coisa legal que o marido daquela ali consegue fazer. E aquela mulher que tem um parceiro que é ejaculador precoce, ela fica assim, né, chupando o dedo. Ela fala, nossa, o meu shampoo estoura muito rápido. E ela não consegue, às vezes, nem falar ou fazer alguma coisa diferente. Porque se ela vai fazer uma coisa diferente, o cara vai mais rápido ainda. Então, ela já era limitada, ela vai ficando mais limitada ainda. Então, existe um impacto extremamente importante na mulher que tem um parceiro que tem ejaculação precoce. Mas ele se desenvolvendo, vai desenvolver ela. Então, mulher, se o teu parceiro tem ejaculação precoce, seja companheira e incentive ele a buscar um tratamento que seja eficaz. Muito bacana. E agora pensando ali no atendimento, né? No seu programa de acompanhamento. Tem alguma técnica, algo que você pratica, assim, que geralmente vale para a maior parte dos casos e vale a pena você compartilhar ou trazer um direcionamento? Até porque tem muitas pessoas hoje que procuram muita coisa na internet, né? E a gente sabe que é uma terra sem lei, que tem muita coisa realmente que não é verdade. O que você pode deixar para essa pessoa que está te acompanhando como algo que ela pode aplicar, antes mesmo de te conhecer ainda, até para ela poder começar a sentir algum resultado e, de fato, poder ter um agendamento com você, conhecer seu trabalho? Eu gosto muito de um exercício que é conta as bombadas na hora da relação. Isso é para homem. É mesmo, doutor? Falou, conta. Conta, porque aí você vai sair do seu automático. Seu cérebro vai ter um outro tipo Tomar de... consciência ali é o primeiro passo. Tomar consciência. Começa a contar. Não é a cura, mas é algo que pode já dar alguma modificada. Porque a partir daí, de repente, ele vai conseguir enxergar ali a média dele de performance, o que ele pode fazer de diferente. Você acha que a reação do outro é um bom indicador ou não? Porque o homem tem muito dessa, né? Porque, às vezes, para uma parceira que ele teve, ele foi suficiente, foi Sim. legal. Só que, vamos pensar que ele terminou esse relacionamento, ok, e ele foi piorando ao longo do tempo. Só que ele começou a combinar com outra pessoa que se acomodou com isso. Até que ponto é confiável olhar para a reação da parceira e até que ponto vale a pena ele olhar individualmente pra ele? Porque Mulher mente, gente. pode falar pra galera de casa. Mulher mente na hora da relação. Porque ela tem medo, ela tem vergonha, ela tem culpa de falar que o cara não foi bem. Então ela, foi ótimo, mesmo que não tenha sido. Então, se você tem esse tipo de problema, que você não consegue chegar ao seu orgasmo, ter um prazer muito bom, ou se o teu parceiro acaba limitando você de alguma forma, precisa ser conversado. O diálogo é a melhor estratégia que você tem num primeiro passo. Interessante. E pensando agora na mulher como um todo, né? Tem fases da vida, né? Que naturalmente a mulher, ela tem mais relações, tem fases da vida que é naturalmente, até pela queda hormonal, ela pode ter menos relações. Como que você enxerga isso? Pensando em ciclos da mulher como um todo.
É normal ter uma queda de relações? Ou você acha que, pensando em tratamentos de reposição hormonal, de exercícios, é possível manter uma longevidade da vida sexual? O que você vê no sentido de envelhecimento? Desde o momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. E a queda hormonal na mulher, ela vem muito antes da menopausa. Uhum. Então, é importante ser acompanhada por um profissional que já tenha uma visão muito ampla do envelhecimento. Modulação hormonal é importante. Uhum. É para todos? Sim. É tudo que é indicado? Não. Mas a modulação é importante. Não é ela que vai fazer todo o serviço na parte da sexualidade. Falando em libido, já é a segunda vez que você toca nesse assunto. Sim. Porque é um mito, né? Todo mundo fala, não, só corrigir hormônio e pronto. Não. Não é bem assim, né? Não é nem um pouco assim. Porque se a mulher não gosta daquele parceiro, ela pode estar com a testosterona dela explodindo, que ela não vai querer transar. Ela pode até ter tesão, mas na hora que o cara chega perto dela, não rola. Se aquela mulher não gosta mais do cheiro do cara, não tem hormônio que vai fazer ela entrar no clima, gente. Se o cara é um grosso, não adianta a mulher estar com a testosterona lá em cima. Se ela não se sente valorizada, se ela se sente abandonada, pode estar com a testosterona lá em 1000, que não vai adiantar. No fundo, isso só pioraria no fim das contas, porque vai aumentar o hormônio, não corrigiu ali a relação, de certa forma, vai acelerar o outro caminho, uma traição de repente. Gente, busca a causa dos problemas. Busca a causa. Tratar sintoma é a coisa mais fácil que tem e é o que a maior parte dos profissionais consegue fazer. Agora, tratar a causa é o que você deve buscar. Isso não é interessante. simplista. Gente, não é simplesmente chegar com Viagra, com uma tadalafila, chegar com hormônio, que as Enxugar coisas gelo, vão sem mudar. enxugar gelo, né? Não adianta. E isso é muito comum até pela visão médica que se tem muito no Brasil, mas também no mundo como um todo, né? De esperar o problema e tentar resolver só o que apareceu de problema, não olha pra raiz. Exatamente. Quando você acha que impacta isso, pensando em vida sexual? Porque, beleza, eu posso ir na farmácia, eu compro um remedinho, isso funciona, só que na verdade é alongar um problema que pode piorar no fim das contas, né? Que pode piorar, com certeza. Porque se você não trata a causa, o Viagra ou tadalafila, daqui a pouco não funciona mais. Mesmo que você dobre a dose, ele não funciona mais. Tem uma vida útil, de certa Tem forma. uma né? vida útil. Ah, você tem dor na relação, vai usar um lubrificante. Será? Pode comprar todos os lubrificantes que tem na farmácia ou no sex shop. Não é essa a causa, não é este o tratamento. A mulher está com secura vaginal, mesmo antes de entrar na menopausa. Está com secura vaginal. Vai usar só lubrificante, Pedro? Enxugar gelo. Essa mulher não está com tesão. Não ativou o gráfico sexual dela. Não tem como ela entrar no exercício sexual. E aí o cara ainda é rapidão, tem pressa em penetrar? Não combina. Não Torna tem desprazeroso, vai para aquele como. lugar de realmente afastar, né, o parceiro. E você sabe que agora, ultimamente, este ano especificamente falando, eu tenho atendido muitos casais maduros no consultório. Muitos casais maduros. Que o homem vem para uma consulta, traz a mulher, eu faço a consulta nos dois. Faço a consulta nos dois. Os dois estão com problema. Ou os dois querem melhorar, sem necessariamente terem um problema. Ali casa, gente. Casa. Porque assim, quando a gente investe num relacionamento, a gente não investe só dinheiro. A gente investe muitas fichas da nossa vida para simplesmente um relacionamento acabar. Porque o sexo não era bom. Tem que se buscar tratar este aspecto. Como todos nós temos o nosso ser erótico machucado, todos nós, é 100%, Pedro. Não adianta, não tem chororô. Todo mundo passou pelo mesmo tipo de educação.
tem um problema erótico em você. E isso precisa ser tratado e é sem medicação. Eu tenho um grupo de mulheres, você sabe, se conhece, chama Poder Erótico. Não chama Poder Erótico, não. Chama Poder Pélvico. E eu tive 4 encontros com as mulheres. Mas foram encontros muito profundos com esse grupo de mulheres. Exercícios simples. E não tinha nenhum exercício de aperta e solta. Quase todas começaram a sentir tesão sem a gente nem saber o que tinha na parte hormonal delas. Tinha mulheres que estavam há anos sem libido. Há anos que eu falo, mais de 15 anos, que não queriam pensar mais naquilo. Doutora, eu tô viva. Então, nem sempre é o hormônio. O hormônio vai ajudar? Vai. Mas tem algo muito mais profundo a ser visto. Incrível. E numa linha do tempo, você começaria, de fato, com acompanhamento com você, e na linha do tempo olharia para os hormônios, depois de corrigir esses gaps, ou você olharia para o hormônio primeiro e recomenda começar com a parte hormonal? Eu sempre vou na raiz. Tá? Porque se alguma coisa naquele corpo não está funcionando, vai repercutir na parte hormonal. A partir do momento que a gente começa a corrigir algumas coisas, algumas causas, o corpo começa a melhorar. Se aquela parte hormonal não ficou boa, vai para um profissional especialista. Algumas coisas eu posso prescrever, algumas coisas eu não posso prescrever. Aí tem o médico, que é da clínica, que é o responsável e que vai fazer essa prescrição. Então, na clínica hoje, principalmente na clínica de Curitiba, eu tenho todo um aporte integrativo para trabalhar com esses profissionais, para trabalhar com esses pacientes, incluindo o laboratório de análises clínicas dentro do consultório. Dentro do consultório mesmo? Dentro do consultório. Quando o paciente vem, já prescrevo os principais exames que ele vai precisar, já colhe material lá mesmo. Aí, os exames já vêm para eu dar uma olhada, se preciso for, já vai para o médico também. E tem casos assim, doutora, por exemplo, se pensar num homem com a testosterona mais baixa, vamos colocar assim que ele... A curva de Gauss é verdade também que ela não pode ser uma grande referência, né? Mas vamos supor que ele está com uma testosterona um pouco mais baixa do que o normal. É comum com o seu tratamento, com o seu acompanhamento, ele tem um efeito também hormonal, dele corrigir alguns pontos ali, ou... É um pouco difícil. Eu gosto muito do atendimento num paciente que tem impotência, por exemplo. O paciente ele ter impotência não significa ter testosterona mais baixa? Não necessariamente. Legal, porque se dá mais testosterona, ele pode continuar com o problema. Pode continuar com o problema. Causa de problema, sempre. Sempre a gente tem que ver a causa. A diminuição hormonal pode ser um sintoma apenas. Tá? Então, quando a gente arruma alguns eixos, sim, pode melhorar a parte hormonal. Mas, como eu tenho a parte da fisioterapia integrativa, na minha formação também, quando eu vejo os exames dos pacientes e eu faço algumas prescrições de vitamina, ali já vai ter um impacto no eixo hormonal dele. Eu trabalho conjuntamente também com uma nutricionista. Por quê? Se o paciente ele vem com sobrepeso, um paciente mais velho, 65 anos, uma gordura abdominal, visceral, extremamente grande. Gente, não tem milagre. Tem que tratar a saúde desse paciente. Por isso que eu falo, a solução com medicação é muito simplista. É muito simplista e não vai trazer o resultado que aquele paciente precisa. Então, ele precisa ser visto de uma forma integral, ser tratado de uma forma integral para ele ter um resultado que vai ser uma consequência. A ereção vai ser uma consequência. Legal, né, ver essa visão, porque a pessoa foca, de repente, ali em resolver só a ereção, mas tem muita coisa por trás. É multifatorial. É multifatorial. É multifatorial. Paciente de impotência, que não seja um paciente novo, que seja já um paciente acima dos 50 anos, é multifatorial. Não é só aquilo, né? Não aquilo, é de repente, só aquilo. A ponta do iceberg mesmo. Para ter ereção, existe um fenômeno fisiológico que, primeiro, a parte neurológica tem que estar muito boa. Então, o estímulo que vai descer do cérebro para a região genital tem que estar íntegro.
o estímulo que vai subir, porque é uma via de mão dupla também, que vai subir para o cérebro e eles se conversam o tempo inteiro durante uma relação, tem que estar íntegro. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar, parte neurológica. Ver se os reflexos estão funcionando. Segundo, quando a inervação chegou e deu start, as artérias vão se abrir. Fenômeno circulatório. Aí vai entrar sangue. Se esse paciente tem um problema cardiorrespiratório, eu já sei que ali está ferrado. Então, ele vai ter que fazer uma reabilitação cardiorrespiratória. Não tem jeito. Tem que ensinar o cara a respirar, tem que ensinar o cara a ter uma ventilação melhor. São vários aspectos. E segundo, o muscular. Tá? Aí o pacientinho chega, 65 anos, a barriga daquele tamanho e as pernas finas. Ele é um obeso sarcopênico. O que é sarcopênico? Está perdendo musculatura. Você perdeu musculatura da perna, meu caro, você perdeu musculatura do seu pênis. Porque quem vai manter o sangue lá dentro é a musculatura que vai garrotear aquela veia para o sangue não sair. Então, um paciente de impotência, ele é um paciente que a gente tem que ter uma visão extremamente ampla. Essa visão bem complexa, né, de entender a raiz, entender a causa, eu acho que traz muita clareza para quem quer se informar. Né? E pensando hoje, doutora, já numa visão mais geral, você falou de culpa, você falou de medo, você falou ali de vários sintomas, né, que essa pessoa tem quando ela já percebe o problema. Dentro desse tema, né, você vê algo que hoje é mais crítico, algo que você gosta de sempre enfatizar que não precisa ser desse jeito? Por exemplo, o paciente com medo é um paciente que ele às vezes evita a solução. A culpa, às vezes a pessoa evita a relação tanto sexual quanto a solução desse problema. Existe hoje um passo a passo que você dá para essa pessoa que tá com medo, que tá com culpa? É marcar uma consulta mesmo? Tem que agendar. Tem que agendar? Gente, tá com dúvida? Pergunta. Pergunta. No Instagram, ali no direct, eu respondo o paciente. Como é um paciente muito delicado de se trabalhar, é uma área delicada de se trabalhar, normalmente fala comigo no WhatsApp também. Por quê? Porque não são tantas pessoas que entram em contato. E para quem tem medo de mandar mensagem, doutora? Ah, filho, aí não sei, né? Aí você fica com o problema. Tá preferindo o problema, né? Tá preferindo o problema do que a solução. O primeiro passo é mandar uma mensagem. Antes eu falava assim, era ligar. Mas hoje ninguém liga mais, manda mensagem. Ou no direct, ou no WhatsApp, tá? Então, a gente tá ali para responder. Tá ali para responder, não tem por que não responder. Então, tira as suas dúvidas. Coragem é a primeira coisa que você tem que ter para se livrar deste tipo de problema. A sexualidade é importante para você, como ser humano, é importante para você como um parceiro sexual. Se você não quer mais ter relações, ok, mas mesmo assim você vai ter que ver toda essa questão de saúde íntima, porque você está envelhecendo. E você, homem, também sofre disso, porque se a tua musculatura não estiver boa, depois de uma cirurgia de próstata, você vai ter algum tipo de problema. Se a sua musculatura não estiver boa, você vai começar a perder xixi. Então, sim, você precisa cuidar dessa saúde íntima mesmo que você queira ficar assexual. Muito legal, doutora. E pensando em deixar um último recado para quem está em casa, seja para uma mulher, seja para um homem, o que você acha que, para quem está querendo melhorar as relações como um todo, o que não pode faltar para essa pessoa? Não pode faltar disposição para querer melhorar. Não pode faltar vontade de querer melhorar. Porque você está sem vontade, tudo tem jeito. Gente. Tudo tem jeito, Tudo doutora? tem jeito. Se a mulher tem dor na relação, vai ficar sem dor na relação. E é rápido. É rápido. Eu sou uma fisioterapeuta que trabalho com tecnologias. Eu não trabalho só a mão, não trabalho só a liberação miofascial. Eu tenho várias tecnologias na clínica. Então, em 2, 3 atendimentos, já há conforto nas relações para as mulheres que têm dor. Hoje, falta de tecnologia não é o que vai fazer essa mulher continuar com o problema dela. Se tem perda de xixi, tem jeito. Se tem órgãos sexuais caindo, tem jeito. Se tem bexiga caída, útero caído, tem jeito. Se o homem tem ejaculação precoce, o jeito é rápido, homens, porque vocês já são rápidos até para isso. Se tem impotência, tem jeito. Se tem perda de libido, tem jeito.
Se você só quer melhorar, também tem jeito, porque você é um atleta, só que nessa hora é um atleta sexual. Nunca se conforme que tá bom de um jeito. Sempre tem um jeito de ficar melhor ainda. Então essa é a minha última dica, Pedro. Incrível, doutora. Muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E com certeza, deixe nos comentários suas principais dúvidas. Doutora, qual que é seu Instagram para o pessoal poder te seguir também? Então é o doutora, D-R-A, Pri Calil, C-A-L-I-L. Pode mandar um direct para você, né? Pode me mandar direct, Vai aparecer sim. aqui na tela também, pessoal. Na descrição e aqui na tela também. Então, manda um direct para a doutora se você quer realmente, de fato, melhorar a sua relação, se você sente que poderia explorar realmente o máximo dessa performance, tanto sua quanto do seu parceiro ou da sua parceira, tá bom? Te vejo no próximo episódio do Além do Jaleco. Até a próxima, um forte abraço.